Bom dia, galerinha. Então, conforme a gente combinou, conforme prometido, eu vou iniciar com vocês a aula de cilindro. Antes de começar, eu vou passar para vocês a definição de cilindros para vocês copiarem, ok? Aí eu vou começar a explicação a partir daí. Então, rapidinho aí, coloquem aí. Título, cilindros, tá? E embaixo, definição. Vamos lá, 2 pontos. Sejam alfa e beta, 2 planos paralelos distintos, vírgula. Uma reta S secante a esses planos. E um círculo Czão, C maiúsculo, de centro Ozão, O maiúsculo, contido em alfa. Ponto final. Letra maiúscula, mesma linha. Consideremos todos os segmentos de reta, vírgula, paralelos a S, vírgula, de modo que cada um deles tenha um extremo pertencente ao círculo C e o outro extremo pertencente ao plano beta. Ponto final. A reunião de todos esses segmentos de reta é um sólido denominado de cilindro. Pontos, pode sublinhar aí o cilindro. Uma coisa importante, galera, eu não vou ficar pausando para editar para vocês, porque vocês podem ficar parando em casa. Então, eu falei um pouco devagar, vocês escutem, dá uma pausadinha, copia, escuta mais um pouquinho e dá uma pausadinha, que assim a gente ganha tempo também no vídeo, tá legal? Então, agora, eu vou para o quadro e vou explicar para vocês o que eu acabei de falar, ok? Bom, bora lá, galera. Vamos verificar aí a definição que ele está dizendo para a gente. Lembrando, eu não sou obrigado a decorar a definição, mas eu sou obrigado a entender o que está sendo dito. Então, vamos lá. A definição começa assim, ó. Sejam alfa e beta 2 planos paralelos distintos. O que significa isso? 2 planos paralelos, ou seja, que não se cruzam e distintos. Um não é o mesmo que o outro. Então, vou colocar aqui, ó, um plano alfa, ok? E um plano paralelo a alfa, o nosso plano beta. Tá ele aqui, o plano alfa e o plano beta. E ele fala ali para a gente o seguinte, ó. E uma reta S secante a esses 2 planos. Uma reta S, por exemplo, ela vem para cá. Lembrando, eu tenho aqui uma reta, a parte de trás do meu desenho, ela sempre tem que ser o quê? Pontilhada. Principal característica da geometria espacial, a gente não pode esquecer disso. Sempre a parte de trás do desenho, pontilhada. E, além disso, ele fala secante esses planos e um círculo C de centro O no plano alfa. Então, no plano alfa, tem um círculo C, está ele aqui, de centro, pontinho O. Bom, o que ele está falando para a gente? Ele diz agora o seguinte, ó. Consideremos todos os segmentos de retas paralelo à reta S, não é isso? De modo que tenha uma extremidade no círculo C e a outra extremidade no plano beta. Então, olha só. Eu vou pegar um segmento paralelo a S, que tem uma extremidade no círculo C e a outra no plano beta. Então, ele vem aqui, ó. Eu tenho esse segmento. Pego aqui, ó, uma extremidade no círculo C, a outra ele vai jogar lá no plano beta. E assim eu vou fazer com todos os meus pontos do círculo. Quando eu fizer todos esses segmentos, eu vou ter essa figura geométrica, que ela é denominada de cilindro. Tudo bem aí? Bom, agora a gente vai verificar quais são os elementos do cilindro. O cilindro é uma figura bem tranquila, porque ele tem pouquíssimos elementos, mas é importante que a gente saiba defini-los. Então, olha só, vou colocar um cilindro qualquer. Não vou colocar um cilindro reto. Vou colocar um cilindro oblíquo, exatamente para a gente poder verificar todos os seus elementos. Então, está aqui. Uma dica para fazer o desenho de cilindro. Faz a base superior, puxa as laterais, base inferior, ok? Uma coisa importante do cilindro, ele é muito parecido com o prisma. Qual é a característica do prisma? Ele tem que ter bases que são o quê? Congruentes. Ou seja, teoricamente falando, elas são iguais. A mesma coisa vai acontecer no cilindro. As bases também são iguais. Então, primeira observação, as bases do cilindro são congruentes, ou seja, suas medidas são iguais.
tá? Isso aqui é importantíssimo que a gente não pode esquecer. Agora, quais são os elementos do cilindro? O cilindro vai ter 3 elementos. 2 principais e um que não é muito utilizado. Primeiro lugar, primeiro elemento, na base. O que a gente encontra na base? O raio. Então, primeiro elemento importantíssimo. Eu tenho aqui, que é o nosso raio. Lembrando que a gente também poderia ter no nosso cilindro o diâmetro. Só recapitulando, o que é o diâmetro? 2 vezes o raio. A gente já aprendeu isso em séries anteriores. Segundo elemento de qualquer sólido geométrico, a altura. O que é a definição de altura? É o segmento que é perpendicular, no caso, cilindro, como tem 2 bases, tem que ser perpendicular às 2 bases. Lembrando, tem que fazer o ângulo de 90 graus com as 2 bases. Então, esse meu segmento aqui é a nossa altura. Bom, e algo importante que nós só temos nos sólidos circulares, nos corpos redondos. Principalmente no cilindro e no caso do cone, que a gente vai ver posteriormente. É a geratriz. O que é a geratriz? É essa linha reta aparente. Por que eu falo que ela é aparente? Porque em sólidos geométricos que são designados como os corpos redondos, eles não têm arestas. Mas quando a gente olha a nossa visualização, que olha exatamente a uma certa distância, parece que é uma linha reta. Por exemplo, se meu braço na parte inferior e superior tivesse a mesma medida, eu poderia dizer que ele é um cilindro. Quando você está olhando aí a distância, vocês observam que o meu braço, por um lado ou pelo outro, forma quase uma linha reta? Só que não é reto, você vê que ele é curvo, ele é redondinho. Então, o que acontece? Essa impressão dessa linha reta na lateral é chamada de geratriz. Então, no caso, esse segmento aqui, tanto pode ser do lado esquerdo quanto do lado direito, é a nossa geratriz do cilindro. A gente utiliza a letra G. No cilindro, para a gente poder trabalhar ele, só vai nos interessar 2 elementos, basicamente. É o raio e a altura. A geratriz não vai ser utilizada no cilindro a efeitos de cálculo. O que mais vamos nos focar é o raio e a altura. Tudo bem? Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Vou dar uma coisa de 10 segundinhos no vídeo e voltar pausando para a gente poder dar sequência. Ok? Bom, vamos lá, galerinha. Então, agora a gente vai falar na planificação do cilindro e na sua área de toda a sua superfície. Então, olha só. Para facilitar o nosso entendimento, eu coloquei aqui um cilindro reto. O que é um cilindro reto? É aquele que a altura é a mesma coisa que a geratriz, ou seja, ele não é inclinado. O ângulo formado entre a altura e geratriz tem que ser exatamente 90 graus. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é planificar. Colocar essa figura espacial no plano. Então, vamos realizar a sua planificação. Planificando. Bom, o que acontece quando eu faço a planificação do nosso cilindro? O nosso cilindro planificado, ele vai ter essa característica aqui. A parte lateral dele vai formar um retângulo. E as suas bases vão formar 2 circunferências. Lembrando, o mais importante, a base superior, a circunferência tem que estar na parte de cima. A base inferior, a circunferência vai ter que estar na parte de baixo. Então, está aqui as suas 2 bases. 1, 2. Ok? Está aqui. Aí você vai falar, professor, não entendi porque isso aqui me deu um retângulo. Por causa disso aqui. Ó. Vocês estão vendo uma folhinha de papel? Vou pegar ela e vou fazer um cilindro. Olha aqui. Isso aqui é o nosso cilindro, ok? De 2 bases iguais, ele está aqui bonitinho. Se eu pegar o meu cilindro e fizer um corte aqui, eu estou abrindo ele. O que está acontecendo nesse meu corte? Eu formei um retângulo. É exatamente essa característica. A parte lateral do nosso cilindro vai sempre formar um retângulo. E as bases são exatamente as nossas
circunferências. Bom, primeira providência. Eu quero identificar os elementos do meu cilindro. Então, vou separar isso aqui em dois pedacinhos. Ó. Vou colocar linha azul, um vermelhinho. O que representa isso aqui? Eu vou chamar esse pedacinho. É a minha circunferência da base. Onde é que eu encontro essa circunferência da base? É na minha base. Ela está aqui. E ela está aqui. Porém, eu encontro esse mesmo pedaço, esse mesmo segmento da base, eu consigo encontrar na minha superfície lateral. O que acontece com o meu cilindro? A minha superfície lateral ela vai ter que grudar na minha base. Quando ela grudar, esse segmento ele vai ficar totalmente na minha base. Ou seja, essa medida aqui e essa aqui, elas equivalem exatamente ao comprimento da circunferência da base. Então, isso aqui nada mais é do que o comprimento da base do cilindro. Só recapitulando, o que é o comprimento da base? Ou seja, o comprimento da circunferência. É aquela formulazinha 2πr. Tá? Lembrando, eu só troco o π se a questão mandar. Se a questão não mandar, π é π e não se fala mais nisso. Enquanto não se fala nada, deixa o nosso número irracional bonitinho ali. Ok? Se ele falar, você vai trocar por 3, 3,1, 3,14, de acordo com o enunciado da questão. Correto? Bom, e além disso, a gente tem esse outro segmentinho aqui. Nesse caso é a altura, mas ele representa quem na minha planificação? A nossa famosa geratriz. Nesse caso, geratriz e altura é a mesma coisa. Porém, se não, não seria. Então, aqui, ó, de preto, nós temos aqui a nossa famosa geratriz. Que, nesse caso, é a mesma da altura. Tudo bem? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos determinar a área do nosso cilindro. Então, nós temos 3 tipos de área. Área da base, área lateral e área total. Então, vamos lá. A área da base é a área do polígono da figura plana que representa a base. No caso do cilindro, não é um polígono. É um círculo ou uma circunferência. E a gente já aprendeu. O que é a área do círculo ou da circunferência? Πr ao quadrado. Então, a área da minha base vai ser sempre πr ao quadrado. Essa é a primeira relação que a gente tem. Bom, segunda relação, área lateral. É a área da superfície lateral. Só que o que é a minha superfície lateral? É um retângulo. Então, olha só, vamos colocar somente o nosso retângulo aqui para a gente poder tirar alguma conclusão. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui um retângulozinho, que é exatamente aquela minha superfície lateral. Então, vamos lá. Vamos analisar o nosso retângulo. O que é a base do retângulo? Olha aqui, ó. Vou colocar na mesma coloração que nós colocamos aqui, ó, em vermelhinho. O que representa isso aqui? É o comprimento da circunferência da base. Quanto que é isso? 2πr. Então, aqui, ó, 2πr. E o que é aqui no meu retângulo, esse segmento? É a minha o quê? A altura. Então, para a gente determinar a área lateral é a mesma coisa que a área do nosso retângulo. É a área do retângulo, que é exatamente base vezes altura. Então, a nossa área lateral vai ser, quem é a base? 2πr vezes a altura, que é o quê? H. Por isso que a área lateral do nosso cilindro é dado pela fórmula 2πrh. Ok? Um minutinho para vocês copiarem para a gente poder fazer aí a nossa área total.
Bom, e para a gente encerrar, a área total do nosso cilindro. O que é a área total do nosso cilindro? É a gente somar todas as superfícies. Ou seja, eu vou pegar a área lateral e vou somar com as duas bases, a superior e a inferior. Então, olha ali, ó. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque a área superior e a área inferior das bases, elas são o quê? Iguais. Então, vamos ali, ó. Nossa área total vai ser área lateral. Nós já vimos ali, ó, 2πrh mais 2 vezes a área da base. O que é a área da base? Πr ao quadrado. Se eu quiser, eu posso melhorar essa fórmula. Fazendo o quê? Colocando o fator comum em evidência. O que é o fator comum? É o que está igual em todos os termos. É o 2, o π e o r. Então, evidenciando 2πr, nós vamos ter, ó, que eu multiplico 2πr para dar 2πrh. H. E que eu multiplico 2πr para dar 2πr ao quadrado? R. Então, a fórmula da área total, só vou trocar a ordem aqui para ficar mais organizado. É 2πr que multiplica R mais H. Particularmente, eu não gosto de trabalhar com essa fórmula. Eu prefiro entender o raciocínio, sempre utilizar a área total. É a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vocês vão ver que nos exercícios, eu não vou ficar decorando essa fórmula. Eu sempre vou partir a área total por aqui. É muito mais prático se a gente conhecer as duas fórmulas do que ter que ficar decorando uma terceira fórmula. Ok? Então, galerinha, vou pedir para vocês o seguinte. Terminem aí de copiar e façam aí para a nossa próxima aula, nossa listinha que está aí embaixo, o exercício do número 1 ao número 4, que na próxima aula eu vou estar corrigindo essas 4 questões. Tá legal? Fiquem com Deus, beijo, até a próxima.